Bom dia, bem-vinda. Fabiana, bem-vinda, Fabi. Vamos esperar um pouquinho, todo mundo chegar com calma. Quantos amigos? Que bom todo mundo aqui. Hoje a gente vai falar com Fabiano Ravalli, arquiteto. Deve estar chegando já já, vou esperar ele entrar também. Nosso tema hoje é o render na arquitetura e no design. Novos jeitos de usar, novos modos de usar. Tema super atual, né? Porque nesse momento em que todos nós estamos em casa, os projetos continuam, até porque precisamos repensar as casas. E aí, o render é muito bem-vindo para nos ajudar. O Fabiano já está chegando. A gente vai começar aqui. Primeiro eu vou apresentar aqui um material dele para a gente inspirar a gente, para a gente emergir no assunto. Pedro, bem-vindo, que legal. Flávia. Quantos amigos, que delícia. Fabiano já está aqui. Oi, Marília. Oi. Dá mais um tempinho só. Bem, eu vou começar então, vou me apresentar. Eu sou Aracy Queiroz, jornalista. Eu trabalho no segmento de arquitetura de design há 20 anos. Comecei em duas das maiores revistas, né, do segmento, que é a Casa Cláudia e a Arquitetura, duas revistas tão queridas. E vim para o Rio de Janeiro, sou paulista, vim para o Rio em 2020 e fiquei aqui até 2010 como editora nas revistas. Em 2010 saí para trabalhar ainda no segmento, na área de marketing, comunicação, posicionamento de marcas. Enfim, e desde então a gente sigo, né, nesse caminho. Trabalhei com alguns projetos, enfim, deliciosos, com Jadre Almeida, Instituto Sérgio Rodrigues, enfim, muitos outros, e um arquivo contemporâneo, que é uma das grandes marcas aí de mobiliário de design nacional, que valoriza muito o nosso design brasileiro. Bom, estou aqui nas mídias digitais, trabalhando todo o tempo, e justamente, logo no início da pandemia, reconectei com o Fabiano, que tinha passado um tempo fora do país, ele vai contar já já essa história, justamente porque quando eu comecei a segui-lo aqui no Instagram, me surpreendi com a qualidade do trabalho dele em 3D, um acabamento impecável e o jeito de usar também muito inovador. E aí a gente começou a conversar e a conversa foi ficando muito boa. E aí a ideia da gente compartilhar aqui na rede, enfim, dessas ideias inovadoras e dessas referências interessantíssimas que o Fabiano trouxe. Bom, o Fabiano é arquiteto, formado na UF, depois de ter passado um tempo, um intercâmbio em Portugal, no Porto. Se formou em 2013, passou em vários escritórios interessantes, trabalha com o render desde o início. E ele acabou de chegar de Bolonha, na verdade do Canadá. Ele fez uma especialização em Bolonha em 2018 sobre arquitetura do bem-estar, que é outro tema interessantíssimo. E aí foi estagiar no Canadá, onde ele só aprofundou e trabalhou de formas mega inovadoras que ele vai contar com o render e o 3D, enfim, realidade aumentada, interessantíssimo. Para começar então aqui, a gente entrar nesse assunto, eu vou trazer um dos materiais dele que ele trabalha para divulgação de projeto, que ele chama de tour virtual. Além de ser um render muito bem acabado, que vocês vão ver aqui, ele permite ao morador e também a toda a equipe que está participando do projeto realmente emergir no trabalho, no projeto, entrar dentro dessa visão de casa nova que ele constrói. Então vamos começar aqui olhando o trabalho do Fabiano, da divulgação dele, um vídeo. Peraí, vamos lá. Entrou? Não entrou? É esse projeto aqui que eu quero mostrar, mas eu vou mostrar ele num tour virtual. Peraí, vamos ver se entra. A gente fez todos os testes. Agora tem que entrar, peraí. Aqui. Bom, no site, então, dele, né, do Fabiano, ele tem essa opção de entrar num tour virtual pelo projeto desse apartamento Memphis aqui no Rio de Janeiro. E olha que interessante
Enfim, isso que a gente conhece dos games, né? Ele já está usando para apresentação de projeto. E aí permite entrar e navegar nos ambientes. Essa setinha, olha, entra. E olha que interessante a possibilidade de olhar os detalhes, né? Porque o render da forma como ele trabalha, e muita gente tem trabalhado agora, traz cada item muito bem detalhado na imagem. Então é incrível, né? É uma experiência de imersão mesmo no projeto de arquitetura e que faz toda a diferença, né? Para esse momento onde a gente não pode estar junto para apresentar e às vezes nem ir até o imóvel. Então o Fabiano vai contar, deixa eu chamá-lo aqui para ele contar mais desse uso diferente. Legal. Olá! Olá, Si. Enfim, online, ao Obrigado vivo. pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui Que com bom, todo o público prazer, no eu te Instagram. agradeço. Eu que te agradeço tantos materiais incríveis e referências que você trouxe. Queria então sugerir que a gente começasse contando, nesse momento exatamente, como é que está sendo trabalhar com 3D nos projetos. E esse tour virtual incrível, como é que você usa isso? Bom, 3D, assim, sempre fez parte da minha vida desde 2008, quando foi meu primeiro estágio, já lá no Ricardo Campos Arquitetura. E naquela época, meu primeiro estágio eu já trabalhava com o software 3D Max, já trabalhava com essa realidade virtual. Então, depois de 12 anos se espera que a gente evolua, né? E eu acho que o tour virtual ele vem num momento agora muito importante de pandemia, que a gente precisa estar ainda mais próximo dos clientes, mesmo que virtualmente. Então, uma forma dos clientes conseguirem, além de ver uma imagem é, chapada, digamos assim, né, que seria a apresentação tradicional de projeto, já também nessa qualidade de fotorrealismo, os clientes agora podem entrar no apartamento e ver todos os detalhes da marcenaria, ver todos os detalhes dos tecidos que a gente está sugerindo para cada item, detalhes inclusive já da decoração, que desde o início a gente já faz essa curadoria, tanto de design, de arte. Então, é uma forma do cliente trabalhar mesmo essa imersão, mesmo que virtualmente, que nossas reuniões agora é por videochamada, então a gente consegue conversar detalhes do projeto. Incrível, né? Entrar, uma imersão, parece um game, né? Essa coisa dos games que os nossos adolescentes, né? A gente agora está acessível para projetar e para pensar onde a gente mora. E como é importante nessa hora a gente pensar esse espaço com bem-estar, né, Fabiano? A questão do que você citou dos games é importante porque a arquitetura ela herda muito dessa evolução dos games, né? O 3D Max ele surgiu para fazer os filmes da Pixar, por exemplo. É um software de animação que a gente adaptou para a arquitetura. Agora a gente tem esses games cada vez mais realistas, que, inclusive você pode usar os óculos de realidade aumentada, que também é um outro software, que é o Engine. Então, isso daí é uma evolução que a gente está aproveitando da indústria de games e adaptando para o mercado de arquitetura. E falando de bem-estar, Incrível. bem-estar é algo assim muito, talvez, empírico, digamos. É, várias técnicas de bem-estar que foram aprendidas e desenvolvidas lá em Bolonha. Esse primeiro curso que foi criado na Itália e não tem ainda no Brasil, especializado em arquitetura do bem-estar. E nos projetos a gente já aplicava alguns desses conceitos e agora foi mais no sentido de aperfeiçoamento. Não, e agora mais importante do que nunca, né? Porque esse espaço agora tem que oferecer bem-estar em muitos sentidos, né? Em múltiplas tarefas, né? Então, enfim, imagino que você esteja conectando muito dessas informações desse curso agora. E logo depois do curso, você foi fazer um estágio no Canadá. Eu acho que é interessante você Isso. contar também, porque lá também seu trabalho era muito ligado ao 3D, né? Sim, lá foi um aperfeiçoamento de técnicas que até então, para mim, eram um pouco trabalhadas, porque a gente não tem aqui tão disponível no mercado, né? Então,
Contar um pouquinho antes de chegar no Canadá como foi esse trajeto, né, e essa minha relação com o 3D. Então comecei lá em 2008 com o Ricardo Campos na Santa Reverência Arquitetura, grandes marcas do país. Depois eu fui para Cortou um Portugal. pouquinho. Fabiano, Depois eu cortou um fui para pouquinho. Será que é o sinal? intercâmbio e lá Você tá no Wi-Fi ou no 4G? eu tô Oi, no Wi-Fi. Fabiano. Quer trocar? Quer ir pro 4G para ver se melhora? Vou esperar um pouquinho. Não, acho que dá para seguir. Tá melhor? Então vamos lá. Sua imagem tá um Tá. pouquinho desfocada, né? Você tá vendo? Para mim Se você tá quiser, quer normal experimentar? aqui. Tá, não sei como é que vocês estão vendo bem. Vocês estão ouvindo aí? Todo mundo? Estão ouvindo a gente? Quem puder aí ajudar a responder. Mas A conta, conexão tá Fabiano. fraca. Tá um pouquinho, né? Ó. Tá. Quer mudar? Quer tentar mudar? Que aí a Tá. gente. Me chama O que aqui que você de novo acha? então, que eu mudo. Tá bom, até já então. Eu vou mostrar mais Até um já. pouco do projeto. Enquanto o Fabiano muda lá, vamos ver mais um pouco. É muito interessante o trabalho dele. Nesse caso, ele já vai contar a experiência que ele teve lá. Era de imersão e realidade aumentada já na arquitetura, com óculos de realidade aumentada, enfim. E o detalhamento, né, do mobiliário, ele vai depois, daqui a um pouquinho mais para frente, o Fabiano vai contar do processo. Acho que o interessante aqui da live, para vocês, enfim, obrigada a todos que estão aqui, é que ele vai contar como é que ele trabalha todo o 3D ao longo, desde o início, desde a primeira etapa, onde ele tem que fazer as medidas do ambiente, e agora, muitas vezes, à distância, com o próprio cliente é que faz, né? Porque agora, nesse momento da pandemia, foi assim que funcionou. Já chegou de volta, peraí. Vamos ver se agora melhora. Fabiano chegando. Ah, melhorou imensamente. Pronto, Tá melhor? muito Tá. melhor. Que bom, foi ótimo. A Tá, net conta pra gente. tá trapaceando a gente. Tá, normal. Muita gente usando. Bom, então vamos lá. Eu estava falando sobre a questão das experiências, né, profissionais para chegar então até Toronto. Então, 2009, 2010 eu fui para Portugal fazer faculdade do Porto de arquitetura e lá eu montei turmas de 3D, fazia aula no mezanino do café e já ensinava um pouquinho também de 3D por lá. Quando voltei, trabalhei em construtora, trabalhei com o Ivan Rezende de Arquitetura, que foi uma experiência incrível de aprender detalhamento. Depois trabalhei na CT Arquitetura, fazendo desenvolvimento de Legal. fachadas, book de vendas. E também tinha uma outra sociedade antes do FPR Studio, com o Vinícius Filô, um grande amigo. A gente trabalhou por muito tempo juntos, ganhamos alguns concursos internacionais juntos e nacionais também. E o 3D Legal. sempre fez parte dessa vivência projetual. Toda a criação sempre foi feita em 3D. Toda a criação sempre foi desenhada dentro do ambiente do 3D Max. Então, desde o início da minha carreira, eu sempre visualizei os ambientes tridimensionais. E hoje é algo assim natural de se pensar, de se planejar. Lógico, a gente ainda tem a prática dos rabiscos, quando a gente precisa criar algum detalhamento, mas até preparei para a gente falar mais daqui a pouco a questão desse processo de criação, né? Desde a medição que a gente tem Sim. que fazer no ambiente, então tira as medidas. Nesse momento de pandemia, a gente ensina os clientes a tirar as medidas quando são projetos menores, quando é um ambiente ou outro. Então, a gente ensina o cliente a medir, pega essas medidas e então começa a produzir o ambiente 3D. E dentro do 3D é que a gente começa, então, essa criação, Daqui onde a a pouco a gente mágica mostra as etapas acontece. todas com as imagens aqui, que é muito legal. É interessantíssimo Enfim, vai uma oportunidade. Eu mesma me surpreendi de entender mais detalhadamente como é que funciona cada etapa e a riqueza, né, de cuidado com o desenho para chegar nesse resultado que a gente viu aí, que parece uma fotografia realmente, né? É muito real. Então, faltou você contar só um pouquinho da sua experiência no Canadá, só para a gente Sim. E aí, trazer bom, essa inovação. no final do curso de especialização, né, de arquitetura do bem-estar,
a gente tinha a oportunidade de trabalhar nos maiores escritórios do mundo de arquitetura. Então, eu fui para Bolonha sem saber quando eu voltaria para o Brasil e para onde eu ia depois. Então, foi um período que eu não sabia se eu ia para o Japão, se eu ia para Nova York, se eu ia para Londres, porque eu dependia de ser aceito nesses escritórios que tinham parceria com o curso. E eu acabei escolhendo e também fui escolhido por eles, pelo Parsons em Toronto. É um Que legal. escritório muito inovador que trabalha com arquitetura paramétrica, que aqui no Brasil ainda a gente tem muito pouco, porque depende de muita tecnologia da indústria para a produção desse tipo de arquitetura. Foi uma oportunidade que eu tive ali de mergulhar ainda mais nesse universo do 3D. No Partisans, por exemplo, a gente tinha oportunidade de projetar usando a realidade aumentada. Então, com os joysticks, com óculos e os joysticks, então no ambiente VR, a gente fazia a criação, desenhava já em 3D. Então, a gente não desenhava linhas no CAD ou, no caso lá no Rhinoceros, mas a gente já trabalhava todo em ambiente virtual. E foi uma experiência ainda mais imersiva, porque tudo que era criado em 3D, automaticamente a gente já imprimia em 3D. A gente tinha 5 impressoras em 3D, que toda a Incrível. criação a gente já imprimia e fazia essa prototipagem das formas. Então Das era algo que maquetes. Das das maquetes. maquetes. Então, às vezes Demais, detalhes né? construtivos mesmo, a gente imprimia em 3D para ver se estava funcionando corretamente, se o conjunto funcionava. Então, foi uma experiência muito boa de imersão num ambiente completamente 3D no processo criativo, né? É o futuro, né? Quer dizer, é o presente, né? Um presente que a gente visiona aí, que é essa possibilidade incrível, né? Vamos pensar que vai ser a nossa realidade já já aqui também, né, Fabiano? A gente poder Assim, trabalhar hoje. ser a nossa realidade um grande sonho, seria perfeito, porque são tecnologias extremamente caras. Por exemplo, quando a gente desenhava a marcenaria ela não era feita por marceneiro, ela era feita por um robô de 5 eixos que esculpia a madeira para criar as curvas da arquitetura. Então, não acredito que é um tipo de tecnologia que a gente vai ter acesso tão rápido, mas de qualquer forma eu já estou me preparando para isso quando a gente tiver essa possibilidade. E a sensação que eu tenho ao olhar os seus projetos é que você explora ao máximo a tecnologia que está disponível aqui já, né? E aí eu sugeri, então, a gente começar a contar essa coisa do seu processo Sim, criativo aqui desde o início. Vamos fazer isso? vamos, claro, prazer Bom, compartilhar. esse Esse aqui é um projeto apartamento na Barra, não é isso que a gente vai comprar? É um projeto na Barra. travou aqui um pouquinho, eu não te ouvi, pode É, repetir. tá voltando? Agora, tá me ouvindo? Tá, estou te ouvindo. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Tava dizendo que é um projeto na Barra, só para a gente localizar. Um projeto real, né, que você fez, executou para um Sim, cliente na Barra, um apartamento de 90 metros quadrados, não é isso? isso, esse apartamento aí é no Cidade Jardim, um condomínio na Barra. Então, isso que a gente está vendo aqui é uma vista da sala, né? O teto, que tem uma diferença de altura, não é isso? Esse cliente Conta ele pra gente. contratou a gente para fazer a sala e os quartos, e o lavabo. Então não tem a cozinha e não tem os banheiros. Então foi um projeto pontual. Então a gente foi lá no local, nós fizemos a medição. O teto ele queria manter o desnível existente do teto. A gente então aproveitou esse desnível para depois criar um sistema de ar-condicionado embutido, mas tudo isso a gente tentou manter o máximo possível dessa arquitetura, não houve demolição. Então, nesse primeiro passo é a gente levantar essa volumetria, né? Criar essas paredes, o piso, as esquadrias, e em seguida, então, começo a pensar nessa marcenaria. O conceito desse projeto era um pouco inspirado nas estações do ano. Então, a sala era um ambiente mais de primavera, mais de sociabilidade, que ele queria ali um sofá, e o espaço também dos gatos, ele tem 5 gatos, então tinha que ter uma brinquedoteca ali para os gatos. Então, um Legal. espaço ali mais de primavera. Depois a sala foi pensada mais num tom de outono, em tons terrosos, misturados com o conceito que o cliente também tinha pedido,
que era misturar o clássico com o contemporâneo, então tem esses elementos presentes na arquitetura. E depois o quarto Sim. foi pensado um pouco no sentido de ser inverno, um espaço mais branco, mais introspectivo e de relaxamento. Já já a gente vai ver o resultado, né? Todos É, eles um pouquinho mais para frente. isso. E aí, então, a primeira parte foi pensar nessa marcenaria. Pensando nessa Sim. arquitetura mais contemporânea, a ideia foi fazer um grande pranchão aí, que a gente depois ia revestir com cimento queimado e criar dois módulos com o mesmo tamanho, porém com divisões da marcenaria diferentes, servindo tanto para o rack quanto para o buffet. E aí depois, aí, em seguida, nessa criação, foi importante botar o jardim vertical, que era o elemento que o cliente queria e que fazia muito volume nesse interiores. Então, para a gente é importante essas peças que têm um volume maior aparecer primeiro, para a gente entender a escala e de que forma a gente vai fazer a composição com os demais itens. Perfeito. É a base, né, do projeto. E aí vai entrando o Aí depois mobiliário. entra o desafio do mobiliário. É uma delícia fazer essa parte. Aí, por enquanto, é só a modelagem, então não é a cor real do material. Então, esse momento é o que eu vou testar peças de design que combinam com o conceito que está sendo criado e desenvolvido. Então, é a oportunidade que a gente tem no ambiente virtual de testar diversos mobiliários, o que na vida real seria um grande transtorno você ficar levando isso depois para casa do cliente para ver se ele gosta da mesa ou da cadeira. Então, isso no ambiente 3D a gente testa e importante frisar que esse momento é um momento meu de criação. Essa parte de testar e ver qual é o mobiliário que vai funcionar melhor para o cliente é o momento que eu tenho de entender a proporção, o estilo, criar essa história para o projeto. E aí o cliente só E aí recebe você a imagem trabalha com final. os blocos de mobiliário que são fornecidos pelos fabricantes, né? Os blocos que Isso. você recebe renderizados e vai aplicando no render do ambiente, não é isso? E Então, aqui já dá para ver um pouco melhor, né? Tem o mobiliário lá da varanda, das sim, solos, tem a né? varanda Da nas solos, cadeira. tem a poltrona da Vitra, que também vende no arquivo. A poltrona era o ambiente principal da sala. O cliente queria uma poltrona com espaldar alto, que ela tivesse presença. Era o ponto focal, porque a gente entra por aqui, pelo hall de entrada, então teria essa visão diagonal da poltrona. Então teria que ser aí, no caso, a peça principal, né, nesse ambiente. Então, a partir dessa poltrona que a gente começa, então, a pensar na mesa de centro, por exemplo. Então, a mesa de centro é importante que ela seja transparente, por isso a gente usou essa peça do Jade. Exato. De vidro, Depois que todo a vidro. gente ajusta toda essa proporção e que o mobiliário, então, faz sentido nessa história que a gente precisa contar, entra, então, a decoração. E aí a decoração é outro trabalho de curadoria, de entender a proporção de cada peça, o volume que Entrou ela os vai fazer. Então, como a gente está contando aqui a história da primavera acontecendo na varanda, na estante aqui ela já aparece um bonsai, que também é em 3D, uma coquedama dentro de um vidro, livros, que era o cantinho de leitura do cliente, e depois a composição nos tons mais terrosos, que vocês vão ver depois do render final, que são os vasos terra do Giacomo Tomasi. Ah, desculpa. Não, tô passando, Vou, tô vou, seguindo. vou falar isso daí primeiro. Então, eu me perdi aqui na história. Então, A gente antes já da vai ver os gente ver o detalhes todos, que render são detalhes final, incríveis mesmo, uma eu já estava delícia. no Mas render final, mas depois da já já a gente criação chega dessa, lá para mostrar. Deixa todo mundo depois que a curioso. gente, depois que a gente faz essa volumetria, né? Então a gente cria toda essa modelagem. Muitos blocos são fornecidos pelos fabricantes, muitos a gente cria. E aí é um trabalho meu com a equipe de 3D, que é a SC Studio 3D, lá de Florianópolis. A gente trabalha remotamente, que fez toda a produção desse projeto, o trabalho braçal. O meu trabalho hoje em dia está mais na direção criativa. Então, nesse momento que tem essa tela em branco, é que a gente começa então a texturizar esse ambiente, a criar esses materiais. Então, aonde vai ser cimento queimado, a gente vai colocar o cimento queimado. A gente pode, nesse momento, também testar qual é a melhor opção de revestimento para esse ambiente. Então, se a parede entra um ripado em madeira, ou se entra uma pintura branca, ou uma textura, ou um papel de parede, enfim. No ambiente virtual, a gente pode testar tudo isso antes de ser executado.
Então, toda essa textura é criada, o que é vidro, a gente cria, o couro ali da cadeira do Gustavo Bittencourt, um couro meio Sim. desgastado, então a gente cria essa textura desgastada do couro. No caso dos vasos terra do Giacomo Tomasi, metade do vaso ele é polido, metade ele é argila natural, então a gente reproduz isso também no 3D. Então toda Os essa parte acabamentos, né? de acabamento é feito nesse momento. Em seguida vem a parte de iluminação, que também é um outro prazer em fazer, que a gente pode testar o ambiente tanto de dia quanto de noite e criar várias cenas de iluminação e ver qual fica melhor para esse projeto. Então, os spots sobre o buffet, depois a gente vai ver uma iluminação também pontual ali no jardim vertical, a mesa pendente também, que tem uma luz. E essa luz, Araci, a gente consegue reproduzir exatamente a luz do fabricante. Então, tanto a Osram quanto o GE, Tipo de lâmpada. então, a gente Entendi. consegue, o chamado IES, a gente consegue reproduzir exatamente a abertura de ângulo, quantos lumens são emitidos, a potência, a cor da lâmpada, tudo isso a gente consegue simular nesse ambiente virtual. E aí, pã, resultado. E aí, Incrível. e aí, depois de algumas horas renderizando, chegamos ao resultado final, porque não é nada tão rápido assim, é um processo longo de trabalho. Pelo menos aí uma semana só de desenvolvimento desse ambiente virtual. E o detalhe dos cuidados, né, da imagem. O cliente recebe já o ambiente completo. Ele já sabe qual é o piso, qual é o tapete, qual é o vaso, qual é o quadro, de que forma ele vai poder fazer esse arranjo. Tudo isso já é pensado no estudo preliminar para que o cliente tenha total certeza do investimento que ele está fazendo. Essa é a parte mais importante, dar condições para que o cliente visualize o máximo possível e que valorize não só o trabalho do arquiteto, mas como também valorize o seu dinheiro que vai ser investido nessa obra, tendo o acesso a mais, tendo acesso a mais a realidade que puder ser oferecida. Sim, tem até o gato, né? O gato dele tá ali Ah, e presente. o gato não é Não é? Photoshop. Aliás, nada das imagens tem Photoshop, é tudo ambiente 3D. Inclusive o gato ele aparece até desfocado, como se estivesse em movimento, e isso a gente consegue criar pela câmera. Então a câmera também do 3D, ele reproduz a câmera profissional. Então a gente consegue criar desfoques, velocidade de abertura, velocidade do disparo. Então tudo isso a gente consegue simular no ambiente 3D, inclusive a câmera e os movimentos também de E objetos tudo ou de... isso sem ter ido lá. Você fez isso quando você estava em Bolonha, né? Não, esse daí não, esse daqui eu já Esse estava de não? volta. O que eu Hum. estava em Bolonha foi o apartamento Memphis que você Aquele mostrou. É anterior do até legal 3D, falar do isso, tour virtual. Tá. porque a cliente me procurou quando eu estava em Bolonha ainda, então todo o projeto foi feito em 3D e a execução da obra está sendo finalizada. E aí o mobiliário do Jader, olha que incrível, né? Parece mesmo uma foto. Daqui a pouquinho mais para frente a gente vai entrar nesse assunto que o lugar da foto e o lugar do 3D, né? Na divulgação e na apresentação do projeto, que são coisas Uhum. com valores muito diferentes. Mas é incrível, né? Assim, o cliente poder chegar e ver a proposta com essa qualidade de resultado. E aí você estava contando, né, que algumas peças realmente você renderizou porque você queria usar, por exemplo, esse caso da luminária do Ingo Mauer, né? Então, essa ideia é interessante, porque a criação desse quarto no final, quando eu recebi o render final, eu até me emocionei, porque foi um processo criativo tão desgastante, assim, a exaustão da criação. Então, a exaustão da pesquisa de produto que contaria esse conceito que estava sendo criado. Então, nesse quarto, por exemplo, que é a ideia do inverno, do ambiente um ambiente mais branco. Então aí a gente tem elementos, é uma arquitetura que tem elementos clássicos, como a boiserie, ao mesmo tempo um mobiliário completamente contemporâneo. Contar a história desse ambiente, eu precisava ter, além das nuvens, ter uma referência também dos pássaros. Eu precisava o pássaro para mim nesse caso representava aí a liberdade que eu precisava incluir nessa história. Então, essa luminária do Ingo Maurer Peraí que eu não já vou voltar na tinha, luminária. não tinha Aqui. modelada.
não tinha modelado na internet, tentei pelo site do próprio Ingo, não tinha nada. Eu olhei blocos de SketchUp, eram blocos muito ruins, pareciam um borrão e que não tinha como usar, porque para a gente ter essa qualidade de fotorrealismo, é importante a gente ter um bloco muito bem feito. Então, foi contratado uma pessoa especialista em modelagem de design de produto, para que ela, Perfeita, então, a lindeza, que é linda, a luminária fizesse está essa luminária. perfeita. Então, as asas são de tecidos, então a gente precisava desenhar pena por pena e depois aplicar o material de tecido para que desse, então, o efeito real da luminária. E também a cômoda verga que está aí, é a cômoda do Gustavo Bittencourt. Eu entrei em contato com ele porque eu não achei o bloco dessa cômoda no SketchUp, nada disso. E aí eu liguei para ele, perguntei se ele tinha esse bloco, ele disse que não tinha, porque a peça foi desenhado à mão e passado para produção, não tinha modelado. Então, com a ajuda dele, com algumas informações, a gente modelou a peça também, incluiu no 3D. Então, quando não tem o bloco, a gente cria, porque No contar a caso aqui, história é a importante. poltrona do Jadre, a poltrona Moon, o Jadre Sim. tem, já te oferece isso, né? Aqui no Rio, no Sim. arquivo, né? Já isso prontinho para você colocar no projeto, Os né? blocos da Solo sempre são muito bem feitos. Então, assim, se tiver arquiteto aqui, é só fazer um cadastro no site da Solos, como profissional, e você consegue baixar os blocos. São sempre modelagens muito boas de se trabalhar, porque a gente nunca tem que refazer nenhuma parte da peça. E aí quando a gente fica olhando assim esse projeto tão realista, então a gente fica assim nesse desafio de entender, né? Como que a gente trabalha a divulgação do projeto, que é quase uma fotografia, mas não é uma fotografia, né? Isso é uma visão do projeto. Nesse caso desse projeto, por exemplo, ele ainda está em execução, não é isso? Sim, a gente não tem ainda as fotos finalizadas desse projeto, então, por enquanto, ele está no ambiente virtual e nada impede que a gente divulgue, é, tanto no Instagram quanto no nosso site e até, de repente, na imprensa, que infelizmente ainda não aceita imagens em 3D em suas publicações. É um desafio que a gente ainda precisa vencer. Mas você trouxe algumas referências, né? Quer dizer, acho que assim, é importante a gente colocar que o lugar do 3D, né, como uma representação e uma visão da arquitetura, ele está cada vez mais sendo aceito e melhorando, de fato, a qualidade, né? Sim. E aí você trouxe alguns casos, mas depois a gente vai olhar que o lugar da fotografia também, né? Ele continua sendo um lugar muito único, porque ele é um registro do que foi realizado, né? E aí mais para frente a gente vai mostrar um projeto seu que tem o 3D e tem a fotografia, né? E a importância e o lugar de cada representação, o valor de cada uma, para contar essa história, né? Tem um momento de cada um. Mas você trouxe algumas referências internacionais que já estão trabalhando com 3D na imprensa e na mídia, enfim, inovando mesmo como linguagem, né? Isso trouxe esse caso aí, porque é interessante ver que uma das maiores revistas do mundo de arquitetura e decoração, né, que é Architectural, hoje publica imagens em 3D, o que ainda no Brasil não se publica, né? Porque no Brasil se entende o 3D como um lugar de conceito, de ideias, que não é ainda o trabalho concretizado. E por isso, então, a divulgação ela é mais restrita, porque talvez não representa o que realmente vai ser entregue ao cliente. Então, essa é um pouquinho da questão do 3D na imprensa hoje em dia no Brasil. E lá fora eles já entendem que o conceito numa realidade talvez mais real, não, num 3D, no fotorrealismo, numa realidade aumentada, eles já ocupam um lugar de lançar tendências, de ser um ambiente provocador de novas ideias, e tá tudo bem, não precisa ser talvez real, o que vale é que a sua ideia. E isso já se vê como um espaço se abrindo para o mercado também para isso. E nesse caso É o aí, lugar de visionar, né? De poder visionar, né? De ter essa experiência de uma visão de futuro, né? Num registro já de uma visão, né? Do futuro aos nossos olhos. Esse é, caso e, é é- interessantíssimo. e Conta. É a esse capa, caso né? aí é a capa, e teve uma outra capa também do mesmo designer. Esse designer é o Andrés Heisinger. Ele é argentino, trabalha na Europa há uns 11 anos, só com tecnologia de 3D para grandes marcas do design
de imobiliário italiano. E aí ele, no Instagram dele, que é muito interessante, ele cria paisagens surreais, ambientes completamente impensados em 3D. Então, um fabricante se interessou por uma das criações dele em 2018, que foi a cadeira que muito provavelmente ele usou um plugin chamado TiFlow, que foi o plugin que eu usei para fazer o pavilhão do Canadá para a Expo de Dubai, que ia ser esse ano. Então, lá no pavilhão do Canadá Nesse que eu caso aqui desenhei ainda foram é 24 no mil render aqui peças. ainda, né? Isso aí é no render. Então, no caso do Canadá, foram 24 mil peças que eu criei o pavilhão de Dubai, e nesse caso aí a cadeira do Andrés, são 20 mil pétalas, que depois, então, uma empresa interessada, uma empresa espanhola, executou essa cadeira com 20 mil pétalas de tecido. Então, essa cadeira saiu do ambiente virtual, onde antes era apenas um espaço de ideias, e virou um produto. E veio para a capa da revista E como um veio para a produto capa da real. revista de novo, e também o Andrés foi eleito um dos 200 criadores mais influentes no mundo, depois dessa cadeira pensada em 3D. Tem Foi esse eleito caso esse ano. também. Esse caso é interessante porque foi o pavilhão do Big para o Serpentine Gallery Pavilion, em Londres. É um projeto deles de 2016, mas eu separei para vocês porque tá até aí um trechinho do texto. Você usando um óculos de realidade aumentada, você podia caminhar já pelo pavilhão antes dele ser construído. E além disso, pelo site do design, você poderia criar o seu próprio Zipper Gallery. Então você, pelo 3D ali no site, tinha um plugin que você conseguia criar a sua própria forma do pavilhão. Foi a primeira vez que eu vi uma arquitetura Mexer com essa interativa. estrutura, né? Então foi a primeira vez que eu vi É muito que interessante qualquer a um matéria. podia criar o seu pavilhão e o arquiteto não A estava preso à reportagem está forma. disponível, vale a pena olhar, porque ainda está lá, é muito, né, tem, né, tem alguns tours, né, pelo espaço, é muito Tem, interessante. Outro projeto também, acho que esse é um pouco mais recente. esse é recente, eu É. gosto muito dele, o Chris Prest, do Prest Studio. Ele, bom, ele tem a empresa dele na China, mas ele saiu da China, se mudou para uma casinha na Áustria e desde então começa a trabalhar com arquitetura sustentável. E através da prototipagem que ele faz no ambiente 3D, se não me engano, ele usa o Cinema 4D para trabalhar essas peças. Ele então desenvolveu essa casa inspirada nos Minions, uma casa modular, e que ele vai então em um ambiente 3D testando todos esses encaixes. Então, mostrando que o 3D é um ambiente também de experimentação muito importante, né? Vale a pena olhar também lá no desenho, né? É bem legal Porque esse projeto. dá para passear pela casa, pelo esse projeto super inovador e diferente, no meio da floresta. É super interessante. E, bom, e aí olhando então para isso, né, o lugar do 3D e da fotografia, a gente trouxe um projeto seu que aí eu vou fazer aqui a provocação da gente entender qual que é o 3D e qual é a fotografia, porque a realidade e o virtual estão cada vez mais próximos. Olha que incrível. Quem acha que é qual? Vamos ver aqui. Difícil é eu conseguir, peraí, trabalhar aqui. Olha, eu já não sei mais, eu já me confundo. Qual dos dois é o 3D e qual é a foto? Tan, 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 tan. 3D, é esse. Né? Mas é Esse é o muito 3D. parecido. Né? Mudou um elemento ou outro só, mas a luz É, é muito parecida, a cor dos materiais, a textura, né? Tudo muito interessante, como é que você chega no resultado. E aí é incrível para ver, né, que você trabalhou o projeto no 3D e esse cuidado, né, que você tem em escolher a textura, escolher as cores, cada etapa, como a gente viu antes, quer dizer, de fato, ele reflete, ele pode, né, refletir num projeto real, né, tão cuidado quanto, ou até mais, né, do que o 3D, né? Então a realidade fica mais rica, né?
quando a gente É, tem o virtual para construir, ajudar a gente a visionar e construir essa beleza, né? O apartamento é lindo, vou mostrar mais algumas outras fotos. Ah, são as fotos do Denilson, né? Essa foto aqui do Denilson Machado, isso. desse ano, não é isso? Ah, peraí, voltei no outro, peraí, calma aí, calma. Voltei na outra sala. Deixa eu mostrar essa É aqui. importante falar sobre o espaço, o Essa lugar não. do 3D e da fotografia, né? A fotografia final é tão importante quanto o 3D. A fotografia é o nosso registro final e poder entregar para o cliente uma obra tão bem acabada quanto o cuidado que a gente teve no 3D, eu acho que é a maior gratificação do trabalho, sinal que eu persisti aquela imagem, aquele desejo criado pelo cliente e criado por mim, persistir aquele resultado final e conseguir entregar aquele resultado final que eu esperava, que o cliente esperava. Então, para mim é muito importante esse registro final de fotografia, e aí sempre Denilson Machado fotografa os nossos projetos, porque é o meu registro que eu realmente consegui entregar para o cliente, a gente vê o antes e depois, e eles são tão próximos, então é sinal que eu consegui, com muito trabalho, manter um acabamento, um padrão de obra importante para entregar esse projeto, né? E a foto, então, eu que, né, trabalhei como editora, né, na imprensa, enfim, nessa área, a foto revela essa etapa, né, da realização dessa visão, né, que o 3D faz, e ela tem um valor imenso, né, para a gente conseguir, para realizar, né, de realização e de percepção também, ainda mais consistente do trabalho realizado pelo arquiteto, né? Então é E a lindo. E aí questão a do... qualidade das fotos também são lindas, né? Os fotógrafos de arquitetura, todos aí. Enfim, aqui no Rio a gente tem profissionais incríveis, a MCA, Maria Nazaré, Eduardo Câmara e tantos outros. É, E aí o que, que eu queria enfim, falar era só a questão da posição do 3D, né? Então até escrevi uma matéria no Conexão Decor, questionando o fotorrealismo versus render em tempos de pandemia, que as revistas não teriam projetos novos para publicar, se não era a hora do mercado se abrir a publicar projetos em 3D com a qualidade de fotorrealismo. Foi uma discussão muito legal, e um feedback muito bom dos profissionais da área a respeito do assunto. E o que fica é que o 3D ele é visto como um ambiente ainda de conceituação, de criação, de desejo, e que a fotografia, então, é esse registro final que o mercado entende como um produto que foi entregue e, portanto, então seria divulgado. Mas, enquanto de fato comunicação mostra do seu essa escritório, capacidade, né, de realização, né, do projeto para a vida, né? sim, Para sem casa, dúvida. essa casa existe. Esse apartamento ele é em Niterói, ele tem 100 metros quadrados, fica em Niterói. Niterói, não é É. isso? Aí saiu no Caderno Ela, foi uma matéria bem legal também, algumas Essa que a gente fotos está do projeto. mostrando. E aí tem um pouco do seu clipping aqui também, internacional, né? Esse daí também é um apartamento na Glória, saiu numa imprensa internacional. Todos com as fotografias. Esse também saiu num outro veículo internacional. Isso daí é fotografia, não é 3D. Sim, todas essas imagens que a gente mostrou, fora aquela primeira, são as fotos do Denilson, né? Do Sim, apartamento pronto. essas daí também Vou são do botar mais Denilson, algumas essas daí. aqui. Esse aqui, tem algumas reportagens. Esse é um outro apartamento, seu de 60 metros quadrados. E esse apartamento fica na Glória, é um quarto-sala, e aí tem um trabalho de marcenaria incrível que eu até vi aqui. A Carezan, lá do Espírito Santo, trouxe toda a marcenaria, montou aqui na Glória. Foi um trabalho muito legal de fazer, de criação, porque, novamente, é uma sala que precisa ter múltiplas funções, e isso é o que tem se tornado o nosso novo normal na arquitetura. Então, essa sala, ela é sala de estar, ela é quarto de hóspede, você pode fechar a porta, isolar. A sala de jantar, se tira a estante, ela vira um home office. Enfim, tudo se move nesse ambiente e transforma em diversos usos. E tem essa lindeza aqui, de Essa daí foi a vista Casa Ken de incrível. Vem cá, verão, é uma casa da Elis Regina. Eu fui convidado pela revista Ken para onde a Elis Regina ambientar o morou. É isso que espaço. foi da Elis Regina? Isso, foi a casa dela ali
perto de São Conrado, então você tem a vista do mar, uma casa que fica num condomínio no alto da montanha, 5 andares de casa. Eu Lindo. tive 48 horas para montar toda a decoração dessa casa e foi um trabalho muito legal, assim, de se inspirar no Rio. E acho que, de uma certa forma, eu me inspiro muito na natureza, na minha criação. Bom, já se vê aqui, né, Que lindo. Você pela contou minha Mata também, Atlântica em casa. e aí vou voltar aqui então só para você contar a história, né, desse trabalho, desse outro trabalho que veio Ah, também de arte sim. digital, né, esse ano. Pois é, assim, nesse período que eu fiquei em Toronto, foi o primeiro contato que eu tive com estações do ano tão marcadas, né? Em Toronto eu peguei -25, eu cheguei lá em fevereiro, fui no alto inverno e comecei a perceber um pouco dessa relação de morte e renascimento da natureza. Isso me inspirou a criar uma série que são artes digitais em que eu crio dentro de cápsulas em 3D micropaisagens relacionadas às estações do ano, com a intervenção de um neon em formato puro, prismático. Então, a gente vai ter sempre uma intervenção de neon, já tem algumas dessas artes prontas, vão ser artes de 1,60 por 1,20, então o render leva dias para ser feito, a renderização. É importante até falar dessa questão da renderização, né? Quando às vezes pode parecer tão abstrato, mas você depois no ambiente de 3D, quando você sobrepõe modelagem, textura, iluminação, tudo isso reage, né? A textura reage com os fótons emitidos pela luz, o material são camadas de imagens que então criam uma textura, e o render então é o cálculo a ser feito para consolidar tudo isso e gerar então um pixel, gerar uma imagem. Então, para fazer grandes imagens, como essas artes digitais, essa daí foi 4 dias de render, para ela ficar num tamanho grande, com uma altíssima resolução. E essas artes também, eu sempre gosto de misturar também um pouquinho de um ambiente mais dramático. Então, sempre dentro das cápsulas vai ter também fumaça saindo de dentro e criando, Olha, então, aquele fog ali no meio da vegetação. como se fosse uma estufazinha, né? Que tem Exato. uma vida própria ali, um ar ali dentro. Tem, você É, apresentou o ar, né? É uma vida Um ar própria virtual. A gente cria a nossa própria realidade, às vezes. Quando a realidade está um pouco difícil, a gente pode também, no mundo não, virtual, acho que criar. é importante a gente falar disso sim, né? Que a gente poder nos conectar e aprender, né, a usar essas tecnologias para reinventar a vida, né? Nossa vida do nosso espaço mais próximo, é possível, né? A arquitetura hoje está aí com, com mil recursos, e já usar isso no processo de criação mesmo do Uhum. projeto. Então, não é necessário, né? Dá para trabalhar à distância, dá para trabalhar com a equipe à distância e dá para ter um resultado de apresentação de projeto totalmente próximo do que é possível de se realizar. Sim, E tem um muito detalhe aí mais, nessa né? A gente imagem pode inventar importante. cidades, a gente pode inventar planetas, a gente pode inventar uma vida nova em muitos sentidos, né? Com as novas É, tecnologias, né? Que elas é. venham para melhorar nossa qualidade de vida, né? No mundo, em muitos sentidos. É. Não, hoje E, em dia e o nos Big, permitir por criar, né? exemplo, já está. Eu estava lendo ontem à noite até uma matéria do Big, foi contratado pelo governo dos Emirados Árabes para imaginar a ocupação de Marte daqui a 100 anos. Então, isso dentro de uma realidade aumentada. Com o VR, você podia já caminhar em Marte dentro dessas cápsulas que estão sendo desenvolvidas, dessa arquitetura num ambiente que é completamente inóspito e sem referência alguma. Então, a gente vai ter aí nos próximos 100, 200 anos, provavelmente, a oportunidade de criar uma arquitetura do zero num outro planeta, e a tecnologia ela vai servir para a gente visualizar de que forma a gente quer ocupar esses novos planetas, né? Assustador. A gente pode ocupar esse aqui mesmo. Melhor também, Também. né? Ah, eu estou vendo aqui a Larissa, da Planejando bem Galeria para cá. Ratti. Larissa, todos os tapetes que eu uso nos projetos, nesse projeto aí específico, no site da Galeria Ratti, você consegue baixar já os tapetes também em 3D, que ajuda muito. Então, obrigado, Larissa. Você adianta muito o meu trabalho,
É sempre bom contar com os tapetes da Galeria Hatt também. Acho que é uma evolução, né, que as empresas, as indústrias aqui no Brasil estão caminhando aí, que bom. Agora acho que a tendência é acelerar, né, porque a necessidade está maior agora, né, de Sim. fazer o E a trabalho à necessidade, distância, remoto. nesse momento agora, então, ainda que a gente está em ambiente virtual, é muito importante a gente alimentar o cliente o máximo possível de informação para que ele não tenha medo do que ele está fazendo. Hoje em dia há muita insegurança, então dar clareza ao cliente do que exatamente vai ser executado, como vai ser executado, qual é a textura. E a gente consegue, então, fazer uma gestão de obra muito importante, porque tanto o tour virtual quanto as imagens, a gente manda para os fornecedores, para o empreiteiro que vai executar a obra, ele pode colocar as pessoas envolvidas no projeto dentro desse ambiente virtual e entender, olha, você está fazendo essa parede aqui, o resultado é esse daqui que você está vendo. É assim que a gente precisa fazer e entregar para o cliente. Então, a gente consegue ter um controle também ainda maior de todo o processo. Eu só queria falar sobre um Ajuda detalhe dessa imagem. Ajuda toda a equipe, né? Ajuda a equipe toda, né? A Não, trabalhar. sem Do começo ao dúvida. fim, até a obra e a finalização, né? A especificação, enfim. Todo o caminho Exato. aí fica mais apoiado quando tem uma visão tão clara, né? Do resultado que se quer chegar. Sem dúvida. Eu só queria falar sobre essa imagem, que aqui a gente vê também um detalhe do 3D, feito aí pelo Vitor Santos, lá do SC Studio 3D, lá em Floripa. A gente foi trabalhando junto essa cena, eu daqui do Rio dirigindo o posicionamento da câmera, o desfoque que eu queria, que era importante para eu valorizar esse fundo, essa composição. E o detalhe aqui do brilho do vaso terra do Giacomo Incrível, Tomasi. Então, se lindo. você der o zoom, entrar no site, der um zoom nessa imagem, você consegue entender todo o ambiente pela reflexão do vaso. Então, são detalhes na produção que, para mim, é imprescindível que tenha. E eu sou muito rigoroso quanto a isso. O Vitor sabe o quanto de revisão eu peço para chegar nesse resultado final aí, que é o que o cliente vai receber. Fabiano, super obrigada. É um privilégio poder compartilhar, uma delícia. Que bom que a gente teve tantos amigos e parceiros aqui também. Enfim, Sim, ó, por temos enquanto, estou abraços até de pensando em breve. Portugal aqui. Ah, que delícia. E, enfim, poder olhar, né, para essa tecnologia que na comunicação também, que é a minha área, né, impacta e traz mil possibilidades novas, né, tem o seu lugar, né, junto com outras linguagens de representação, né, mas tem um lugar aí que a tendência é a gente olhar mais para eles, entender e se apropriar, né, para poder comunicar e visionar e construir novos mundos. Muito Eu acho que obrigada. é importante frisar aqui, Araci, até para os arquitetos que estão aqui, que é importante que a gente nunca perca a curiosidade de buscar coisas novas para a gente oferecer. Por mais que o mercado esteja difícil, são muitos profissionais no mercado disputando o mesmo cliente, tem que sair à frente. De repente, pelo mesmo preço, de repente, nesse momento, você não vai conseguir cobrar tanto por uma tecnologia nova, mas que faça diferença, né? O cliente, ele está pesquisando, ele quer receber um material ainda mais completo, e se você quer se destacar no mercado, tem que acompanhar as tecnologias, tem que ter curiosidade de pesquisar sobre isso, se interessar em aprender. E no caso da criação, da direção criativa, é estudar muita fotografia, muita arte, para entender esses enquadramentos, entender essas composições, consumir o máximo possível de informação, porque isso vira uma memória visual nossa e que em algum momento da nossa criação a gente vai ativar essas memórias. E eu estou sempre pesquisando, sempre escrevendo, né, no Jornal Extra, todo domingo, no Conexão Decor. Então, é uma prática minha sempre de buscar assuntos novos e debruçar sobre eles. Que bom, vamos seguir te acompanhando e vendo as novidades desses projetos incrivelmente lindos e também as fotos dos projetos realizados, né? Que Sim. você junta, tem os dois aí nas suas plataformas e é muito legal de olhar e ver os sonhos e as realidades nas fotografias lindas apresentadas para a gente confiar que a gente pode realizar muitas coisas incríveis e cuidadosas como essas todas. Obrigada, Fabiano. Prazer. Obrigado a Vamos fazer você. outras. Vamos continuar Sim, vamos falar acompanhando sobre o a arquitetura do trabalho. bem-estar, um assunto completamente novo no Ó, mercado. Eu fui lá em super tema Bolonha buscar esse importante. conhecimento e a gente pode compartilhar aqui numa outra live. Quase uma hora. Ficamos ali, ó, no tempo final.
Obrigada. Já já a Obrigado. gente está junto, então, nos acompanhando aí pelas redes. Tá, obrigado. Obrigado a todo Beijo mundo aí que grande. veio assistir. Obrigado pela E vamos oportunidade. compartilhar nos IGTVs, né? Para quem quiser ouvir ou compartilhar depois as informações, vai estar nos IGTVs dos canais, do meu e do Fabiano, tá bom? Tá bom. Me Obrigada, manda depois, eu Fabiano. salvo aqui. Beijão. Até já. Um beijo, tchau. Tchau. Muito obrigada a todos. Seguirei aqui nas redes sociais conectadas. Todos nos conectar, todo mundo que passou aqui, vamos nos conectar uns aos outros na rede. Meu Instagram é @araci, com informações de branding, comunicação e estratégia digital na área de arquitetura e design. Muito obrigada, fiquem bem, se cuidem e até breve.